Olá, aqui novamente Paulo falando sobre sexualidade masculina, o mundo dos homens, terapias, aqui nesse canal que eu tenho, que é algo bem amador, sem edição, eu falo de improviso, sempre com um tema que vocês podem buscar aqui nos meus vídeos, já tem mais de 30 vídeos, eu acho, algum tema que as pessoas me pedem para falar. Colegas, amigos e clientes, né? E eu falo simplesmente para abreviar algumas consultas em que eu peço para determinado cliente assistir determinado assunto, para depois a gente já acelerar e debater para ser uma terapia cada vez mais rápida, né? Para a gente atingir e fazer provocar a fala, né? Que muitas vezes é o que é mais complexo no homem, né? Fazer esse homem falar. E muitas vezes, quando eu converso aqui num vídeo e ele assiste onde ele quiser, em casa, no seu trabalho, em 10 minutos, ele encontra uma ressonância, né? E aí consegue falar. É essa a intenção desse vídeo, por isso é bem amador, né? E hoje, para alinhavar algumas coisas sobre a série Sex Life do Netflix, eu falei sobre os 8 episódios e aí eu queria marcar exatamente, né, que eu vejo esta série como um, uma série criada por mulheres. A escritora do livro que deu origem à série é uma mulher, eu acho que a direção, roteirista, e que é uma das raras séries em que um dos fatores é a, é a liberdade sexual da mulher falar do seu prazer, do seu orgasmo, dos múltiplos relacionamentos, do que ela gosta e o poder estar na ótica feminina, né? Algumas cenas foram bem evidentes disso, né? O homem não teria como obrigá-la a fazer nada. Ela estava assumindo o controle do seu corpo, respeito ao seu corpo. Então, eu falei também no primeiro episódio uma metáfora, a historinha, né? Que o filhinho chama a mãe para ver uma coisa que ele tinha lá no jardim e ele mostra uma mariposa presa num vidrinho. E ela fala: ai, deixa ele embora, senão ele vai morrer. E ele fala: não é ele, é uma menina. Ela é minha, eu a amo. Nesses conceitos, vem o conceito do patriarcado, né, da mulher sendo uma possessão. E ela não precisa de liberdade, porque eu a amo. Então isso é muito forte e vai ficar permeando todos os episódios a cisão, o questionamento das nossas crenças, do que a gente faz que nos é ditado, é o superego, é a sociedade, é o grupo de mulheres, é o grupo de homens, que ainda norteiam muitas as nossas ações, que não batem mais com o terceiro milênio, com o nosso mundo, com as nossas liberdades. É claro que a gente está falando de um mundo desenvolvido, um mundo civilizado, do mundo ocidental, em muitos países na Índia, no Oriente Médio, no Afeganistão, a gente vê que as mulheres ainda estão infelizmente, em patamares muito inferiores, né? Mas mesmo no mundo ocidental, o patriarcado tem 5.000 anos, e é difícil de quebrar isso, né? Neste século passado, ainda me lembro que uma mulher que se casasse e não fosse virgem, esse marido poderia ficar decepcionado e muitas vezes escapava da prisão por alegada defesa da honra. Ou aquela mulher que tinha cometido adultério e o marido a matava, ele escapava por defesa da honra, né? Justificativas bem machistas, bem intolerantes e representando esse patriarcado vincado, né? De falta de liberdade. Então, essa série veio mostrar, às vezes, de uma forma sutil, mesmo as coisas mais simples, né? Então, a mãe educa a criança não dentro do patriarcado, mas para ela pensar. E ela fala, assim ela não vai respirar, mostrando
por metáfora, que uma mulher que vive presa num relacionamento, mesmo que o outro diga que a ama, mesmo que o outro diga, muitas vezes já ouvi isso e ainda ouço, eu amo você por nós dois. Ela não se sente livre, né? E ela fala, vamos ver que direção ela vai tomar quando conseguir respirar e sentir a liberdade. E o respirar é muito importante, né? Porque isso é o que nos mostra o nosso corpo. Eu estou num relacionamento e não estou conseguindo respirar bem, algo nos incomoda, alguma coisa ali nos aprisiona. E a gente tem que trabalhar isso, né? Tem que trabalhar, ver se é uma coisa do passado, é uma sequela da minha criação, da minha criança interna ferida, e trabalha-se isso para poder esclarecer, tomar consciência e trazer isso como uma potência e não como uma fragilidade. Nisso também vem o conceito de essa mãe educando dessa forma, vem uma forma também de educar sem fazer uma alienação parental, ou seja, não permitir que essa criança seja educada achando que mulher é inferior, que o pai é o único protetor, que o pai é o único provedor, né? Aquele papel do pai anterior do patriarcado de proteção, de provedor, já caiu por terra há muito tempo, né? Então as pessoas, a sociedade está mudando, né? Para quem gosta, eu vou referenciar alguns livros, já falei em alguns episódios, um dos primeiros livros que eu li, que falava das mudanças da mulher e as necessidades de mudança, foi escrito por Rosemary Muraro, que eu conheci pessoalmente, a mulher do terceiro milênio, e ela já falava desse grande passo que as mulheres estavam conquistando para haver as transformações necessárias para esse terceiro milênio. Um outro autor, se eu for falar de autores brasileiros, que esses são da minha formação, esse autor, o Flávio Gicovati, o primeiro livro que eu li, eu tinha 20 e poucos anos, era Homem, Sexo Frágil. E já na época eu despertei para essas questões do mundo masculino, que reprimia as suas emoções, reprimia a fala, reprimia o sentir, né? Que a gente foi criado nessa armadura. Isso também, o patriarcado causa danos tanto às mulheres quanto aos homens, né? E hoje os homens estão em crise porque a mulher foi mais à frente, acelerou a velocidade, e precisamos que os homens também acelerem para alcançar essas mulheres e para termos casais felizes, soltos, leves e procriando, né? Senão a humanidade termina. E ele escreveu o livro Sexualidade Sem Fronteiras, além de vários outros que eu li, mas e vocês conseguem encontrar palestras de lançamento do próprio livro, né? Flávio Gicovati, Sexualidade Sem Fronteiras, em que ele falava no futuro só devem haver casais em que exista verdadeiramente o amor e um sexo lúdico, sem ser um sexo como forma de um atuar sobre poder no outro, né? Uma forma divertida, alegre e plena de sexualidade, bem resolvida de ambos. Ou pessoas sozinhas, e isso já começa a se verificar, né? A própria Regina Navarro Lins também, né? Ela escreveu esses dois livros sobre o livro do amor, volume 1 e volume 2, que ela traça toda a pesquisa que ela fez durante vários anos sobre como evoluiu o amor desde lá na pré-história até o amor romântico, que está em decadência, né? E ela vem também trazendo novas formas de amar. Esse livro já lançou um outro novo, e ela fala que nos últimos 5 anos tem sido um boom de casais que querem abrir a relação, que estão infelizes, dizendo que estão infelizes, finalmente dizendo que estão infelizes no relacionamento sexual dentro do casamento, porque não praticam. E isso são casais hétero, homoafetivos, em todos, é genérico, né? Tem piadas, né, que a pessoa diz quando não quer fazer sexo, case-se.
mas existem ainda os casais que casam e mantêm atividade sexual e são felizes, né? Porque estão libertos dessas máscaras, dessas sombras, dessas heranças do patriarcado, né? De submissão ou de obrigações do casal, obrigação do marido, obrigação da esposa, né? É um sexo maduro, é um sexo lúdico, como o Flávio Gicovati fala, né? Então, dito esses recomendações de livro, eu também falo que essa época começa a ser comparada às épocas pós-guerra, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, lá para 1917, 18, houve os anos, principalmente na França, os anos loucos, né? Que compreendeu entre 1920 e 1929, que depois veio a queda da Bolsa de Nova York, né? Então, o período após guerra parece que é um período de grande liberdade. E depois verificou-se, após a Segunda Guerra, os anos 50, que são os anos dourados, né? Considerados anos dourados. Então, nessas duas épocas no passado, foram anos de profunda liberação artística, cultural e sexual. Vivenciamos uma quebra de prisões que a guerra, o sentimento de liberdade foi tolhido, né? E as pessoas represaram aquilo, e anos seguintes vem uma explosão de contestação. E com a explosão da revolução da energia sexual, fica associado à grande criatividade, à criatividade artística, à criatividade cultural em todos os aspectos, né? Há alguns anos a gente vem falando, há 2 anos pelo menos, nós vemos falando que essa pandemia, ao nível global, por isso é que é uma pandemia, criou um represamento de liberdades, que as pessoas começaram a ficar estressadas, com ansiedades, depressões, que só se viu nos períodos durante as guerras mundiais, né? Então, países que nunca passaram por guerra sofreram nessa pandemia, muito mais até as suas populações, porque não estavam preparadas com resiliência para alguns eventos traumáticos. Quando a gente fala de epigenética e trauma, a gente fala o que é um terremoto para uma pessoa de origem japonesa. A sua genética está preparada àquele tipo de cataclismo, né? Ele tem resiliência natural para aquilo. Agora, qual é a resiliência de um indígena, de um brasileiro que nunca passou por uma guerra mundial, que pegasse no seu território, né? As provações de fome, de liberdade, principalmente, causa uma estranheza muito maior, causa um medo muito maior, uma ansiedade maior. Não sei se a gente, com essas vacinas, começamos a atender, começamos a transformar isso num pensamento mais de liberdade, mas os primeiros períodos normalmente são os que se arriscam mais, né? São aqueles que estão com contrafobia, já estão sem medo, estão se arriscando, se expõem mais. E é preciso alertar, né? Tem muita gente já vindo falando de suas aventuras sexuais dentro do casamento, fora do casamento, whatever, solteiros, mas descuidando-se, porque tem aquele pensamento quase adolescente que eu tenho que viver hoje, porque amanhã pode vir uma outra pandemia, eu vou morrer mesmo, então eu tenho que aproveitar hoje. E aí fogem os controles, os alarmes, os sensores de perigo. E essas pessoas acabam se expondo mais, né? Então é por isso que a gente fala: procure o seu centro, respire e vamos viver a sexualidade de uma forma saudável, vamos cortar, quebrar essas crenças, vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre o que está mal. E essa série veio levantar muitas questões, veio dar suspiros e prisão na respiração, a contenção, porque ressoou em alguma coisa. E ressoou alguma coisa que às vezes está até esquecido. Você congelou porque não quis olhar.
Nos homens, quando a sexualidade, e nas mulheres, né, mas muito mais nos homens, quando a sexualidade é tão reprimida, eles costumam reverter isso em agressividade, seja por perversões ou autoagressividade. E aí o papel das drogas alienantes e do alcoolismo é forte, porque aí ele se pune e ele se desconecta para não pensar, né? Então é uma fuga, uma dissociação para não pensar nas transformações, a quebra do padrão patriarcal, que ele pode buscar um novo caminho para ser feliz, tá bom? Eu acho que por aqui ficamos hoje, são 15 minutos, já falei demais. Um abraço.